Bom, eu creio que cada um de vocês, alguma vez na vida de vocês, já ouviu dizer que aquilo que Deus diz, ninguém muda, né? Aquilo que Deus declarou, ninguém muda, ninguém mexe, e não tem como. Se Deus declarou, meu amigo, já era, já vai acontecer, não é isso? A gente já ouviu isso, e a gente acredita nisso, porém, nem sempre é assim, nem sempre é. Aí você fala, mas como assim, né? Puxa vida, aquilo que Deus diz quer dizer que pode mudar, que pode deixar de acontecer, que pode alguma coisa ser diferente? Pode. Põe para mim 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha lá, ó. Ele adoeceu mortalmente. Estava ruim. Aí o profeta Isaías veio e falou que Deus, passou o recado que Deus deu. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus declarou algo. Disse, olha, se prepara, porque essa doença aí que você está, realmente é o teu fim, né? E quando Deus fala, põe em ordem a tua casa, não é só a tua casa física, né, material, mas é assim, põe a tua casa em ordem, a tua casa, teu coração, né? Se prepare-se internamente, porque esse é o teu fim, né? Então Deus declarou. Põe o próximo, por favor. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Até aí. Você viu só? Deus declarou um negócio, não falou? Falou: Ezequias, é isso aí, ó. Minha palavra está dada. Estou te avisando. Aí Ezequias, ele vira e ele ora. E a palavra de Deus diz que Isaías saindo ainda, né? Andando ainda no pátio de Ezequias. E Deus fala assim: Isaías, volta. Volta e dá outro recado para ele. Que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Vou ainda ajudar ele a conquistar reis e vou amparar a cidade toda. Assim, olha o contraste das duas mensagens, né? Uma era, meu amigo, já era. Põe as coisas em ordem que... E a outra era, eu vou te abençoar tanto, eu vou te dar tantos anos de vida e ainda vou abençoar o teu reinado. Puxa vida, mas como assim? Se aquilo que Deus falou, não dá para ser mudado. Mas mudou, né? 2 recados totalmente diferentes para a mesma pessoa. Ezequias era, assim como a gente leu, Ezequias era um rei, né? E como rei, ele tinha os seus poderes. Sim, como rei. Ele, por exemplo, se ele tivesse ruim, ele poderia exigir que trouxesse o melhor remédio para ele.
Ele poderia exigir que ele ficasse repousando no melhor aposento, né, no melhor local, onde tivessem coisas que trouxessem, digamos assim, trouxessem mais saúde, né, assim, ou tentasse trazer mais saúde para ele, porque ele tinha um reino sobre o seu falar. Mas existe um momento da nossa vida que, por mais independência que a gente tenha, por mais poder, entre aspas, que a gente tem, existe um momento da nossa vida onde a gente não consegue acessar. Existe uma área da nossa vida, ou um momento onde a gente chega, onde a gente já não tem como fazer nada. Por mais que a gente consiga se virar e consegue dar certo aqui, dar certo ali, existem coisas que a gente não consegue acessar, que é onde a gente precisa de algo sobrenatural. Né? A gente precisa que algo assim aconteça. E daí, não deveria ser assim, mas às vezes é o momento onde a gente recorre para Deus e fala: Senhor, agora é só você mesmo. Porque eu não consigo fazer nada. Não adianta eu tentar isso ou aquilo, é só o Senhor. Para essa situação mudar, é só o Senhor para mudar. Né? Infelizmente, eu estou na cama, igual Ezequias, não consigo fazer nada. Parece que é algo que veio para acabar mesmo com meus planos, ou com os meus sonhos, e com as minhas metas, e com as coisas que estavam indo bem. Parece que esse é meu fim. Eu preciso do Senhor. E Deus faz esses momentos acontecerem propositalmente. Porque se você fosse capaz de resolver todas as coisas da sua vida, quando que você ia buscar Deus? Acho que Deus não deveria, e não tem que ser alguém que a gente vai buscar só na necessidade, mas parece que é só o que a gente faz. Buscar Deus só na nossa necessidade, não deveria ser assim. Então existem necessidades para Deus lembrar que Ele está lá, que Ele cuida de você, né? E que Ele quer continuar cuidando da sua vida, mas Ele também quer fazer parte da sua vida. E Deus, Ele muda de atitude conforme você muda o seu comportamento. Ele muda de atitude. Como assim? Põe lá Êxodos 32, versículo 7. Êxodo 32, versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Aqui Deus estava conversando com Moisés, né? Deus estava lá em cima do monte quando Moisés tirou o povo do Egito. Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, sobe o monte que eu quero falar com você. Moisés subiu sozinho o monte. O pessoal estava tudo com medo, porque eles viram uma nuvem em cima do monte, e viam trovoadas e barulho, e eles ficaram com medo. Eles falaram: Moisés, sobe só você. Aí Moisés subiu sozinho. E Deus falando com Moisés, 40 dias falando com Moisés. Nesses 40 dias, você vê que com Deus não falta assunto, gente. Ele ficou 40 dias falando com Deus. Quem me dera poder falar 40 dias com Deus, né? Mas, nesse meio tempo, o povo que estava lá embaixo começou a se incomodar, porque nada acontecia e Moisés não descia, eles acharam que eles estavam abandonados, aí eles começaram a ter uma revolta interna. Aí Arão, que era o segundo, o braço direito de Moisés, né, chegou e montou um bezerro de ouro e falou assim: ó, tá aqui o Deus de vocês, é esse aqui. Aí o povo começou a adorar esse bezerro de ouro. Então Deus cortou o assunto com Moisés para falar isso. Né? Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Deus viu o que eles estavam fazendo. Põe. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, seus deuses, que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Ó, presta atenção. Deixe-me agora, ou seja, desça,
para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Lembrando que isso aqui é Antigo Testamento, né? Era a época do ferro e do fogo, da lei. Então Deus falou assim, olha, esse povo aí me irritou. Já tá fedendo esse povo. Então desce, Moisés, porque eu vou acabar com eles. Porém, eu lembro de você, eu sei quem você é, então eu vou usar você para construir uma grande nação. Puxa vida, Moisés recebeu uma palavra ruim, recebeu uma palavra má? Não. Né? Deus tinha razão. Puxa vida, aquele povo realmente virou as costas para ele rapidinho. Né? Então, e como Deus separou Moisés como líder daquele povo, para conduzir aquele povo, Deus falou assim, Moisés, eu vou pegar você e vou continuar com você, e você vai continuar sendo líder, porém, mas não mais desse povo, porque eu vou exterminar esse povo, vou acabar com eles. Deus falou isso, Deus declarou isso. Então Moisés, como servo de Deus, como alguém que estava falando com Deus face a face, que tinha todo o temor de Deus, tinha que chegar e falar, amém, Senhor, amém. Realmente, o povo é obstinado e complicado, então o Senhor sabe o que é melhor, então faz aí, Deus, o que você acha melhor. Né? Ele deveria, como servo, falar isso na nossa cabeça. Mas olha só o que Moisés falou. Põe 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste por ti mesmo. Farei com que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Esse arrepender que está na Bíblia aí, na verdade não existe, tá? Isso daí é uma má tradução, porque no original está dizendo assim que Deus, então, concordou com Abraão, com Moisés. Mas você viu o que Deus fez? Por que Deus mudou? Por que Deus mudou de atitude? Porque Moisés mudou o seu comportamento. Deus estava tão acostumado a lidar com pessoas assim, que a hora que ele deu a ordem para Moisés, Moisés deveria falar, amém, Senhor, tu és o Deus, o Senhor sabe todas as coisas, então amém, faz isso aí. Não. Moisés falou, Deus, não faz isso. Não faça. Olha, o que o povo, o que as outras nações vão dizer quando vê que você exterminou esse povo? Não faz isso, Deus. E Deus falou, tá bom, não vou fazer. Aquilo que Deus declarou, ele mudou. Porque alguém mudou o comportamento. Alguém mudou o comportamento. Aí ficou claro porque que Deus escolheu Moisés. Ficou muito claro, porque Deus viu nele, mais do que um líder, mas viu alguém compassivo. Porque Deus não queria alguém, um militar que levasse eles, que Moisés não era. Deus não queria um general que levasse eles. Deus queria alguém que compartilhasse da compaixão dele. Eu tirei esse povo do Egito, porque eu amo eles. Então Deus escolheu alguém que entendia esse amor. E quando Deus falou assim, vou matar esse povo, Moisés falou, não, não faça isso. É seu povo. Deus falou, então você é o cara certo pro negócio. E quando Deus precisou de um militar, foi quando daí Moisés morreu e Josué entrou. Porque daí era a época da guerra, que eles tinham que conquistar guerras. E Josué era militar. Então você vê que Deus colocou primeiro alguém compassivo e depois alguém militar. Mas Deus mudou. Jeremias 26. Jeremias 26, versículo 1. Depois a gente vai ficar um tempo sem ler. 26, do 1 ao 3. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor.
Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo da cidade de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Então Deus aqui chamou Jeremias, porque o povo ainda continuou, mesmo depois de Moisés, mesmo depois de Josué, o povo continuou ainda na desobediência. O mesmo povo, né? E Deus chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, eu vou te dar a oportunidade de você falar com esse povo. Porque eu estou para fazer mal para eles, eu não posso deixar a situação do jeito que está. Antigo Testamento. O pecado é pago com a morte, mas Deus segurou a morte. Falou assim: eu quero que você vá lá e você avise eles. Avise eles. Por quê? Volta lá aqui. Talvez eles escutam e cada um se converta de sua má conduta. Ou seja, talvez eles mudem o comportamento deles. Porque se eles mudarem o comportamento deles, Deus muda de atitude. Está entendendo que Deus muda de atitude conforme você muda o seu comportamento? E eu não estou falando assim de bom comportamento. Eu estou falando de você falar com Deus e argumentar com Deus. Porque tem coisas que Deus fala para você que Ele está esperando um argumento de volta. Ele está esperando que você se mexa. Igual Ele fez com Moisés. Eu vou matar esse povo, Moisés. E se Moisés ficasse quieto? Aí Moisés falou: não, Deus, espera aí. Isso aqui. Aí Deus falou: ah, tá. Não vou falar que é um teste, mas é um aprendizado. Que Deus está vendo se você aprendeu. Nem tudo que Deus declara e ordena é porque Ele quer que você aceite de cabeça baixa. Fale com Deus. E sabe o que é mais lindo? Que isso aqui que a gente está vendo, esses exemplos que a gente viu, é uma oração só. E Deus mudou. Foi uma oração. Ezequias virou para a parede e orou. E Deus falou: tá bom. Moisés falou rapidinho com Deus e Deus falou: tá bom. Uma oração. O que Deus viu na oração de Ezequias, que às vezes ele não vê em 7 semanas de campanha? A pessoa às vezes faz 7 semanas de campanha e não acontece nada. Não muda nada. Aí a pessoa fala: pô, Deus tá nem aí. Deus não liga para mim. Existe algo que Deus precisa ver para as coisas acontecerem. E Ele viu na oração de Ezequias. Ele viu. E daí Ele mudou. O que Ele viu na oração de Ezequias? Sentimento. Porque a Bíblia diz que Ezequias chorou amargamente. Não foram argumentos. Não foram argumentos que convenceram Deus. Porque você vê lá no começo que Ezequias fala: olha, Deus, você sabe que eu fui bom. Você sabe que eu sou fiel. Você sabe que eu sou isso. Aí ele chora. Por que ele chorou? Porque ele sabia que ele já não podia fazer mais nada. Acabou. Ele tentou usar o que ele tinha de argumento para Deus, mas Deus não se move por obras, mas por sentimento. Daí você vai falar assim: mas a fé sem obras é morta. Mas a fé vem acompanhada de sentimento. Porque não adianta você fazer obras, mas seu coração não está nisso. O que adianta? Você está cumprindo uma obrigação, você está fazendo por obrigação, e tem que ter o sentimento. Tem que ter o amor, tem que ter a fé, tem que ter a alegria. Então quando Ezequias chora, Deus tem compaixão dele. E aceita a oração dele. Em poucos minutos, Deus mudou completamente a história de Ezequias. Se ele não tivesse feito isso, a gente estaria lendo algo diferente, né? Ezequias faleceu, tal, não sei o quê, e o rei tal tomou o lugar dele, não sei o que lá. Mas não. Quando Deus declara algo, é possível mudar o que Deus declarou? Sim, se for Ele mesmo.
que mudou. Que a gente não consegue. Se Deus declarou, Ele tem o poder de mudar aquilo que Ele declarou. Ele tem poder. A gente não. Mas a gente fala com Deus. Deus é ou não é teu Pai? E a gente argumenta. A gente fala com o nosso Pai. E eu acredito muito na empurradinha com Deus. Sabe o que é empurradinha com Deus? É você ser extremamente sincero com Deus. Nem sempre aceitar de cabeça baixa. Porque às vezes Deus está querendo uma reação sua. E você não está tendo. Ah, porque eu sou teu servo e eu vou obedecer 100% Senhor. Não vai conseguir obedecer 100% a Deus. Né? Mas Ele, às vezes, joga algo em você para que você tenha uma atitude diferente. Mude o seu comportamento. Às vezes a Laura mesmo, eu não gosto que ela durma fora de casa. Eu gosto que ela durma em casa. Quando ela vai dormir fora, dá a impressão que falta alguma coisa dentro de casa. Né? E então, quando ela vem falar para mim, pai, posso dormir na casa da avó? Aí eu falo, não, de primeira. E o que eu falei está falado, não, eu sou o pai dela. Mas daí às vezes ela vem e ela faz o quê? Ela começa a falar. E eu como pai, às vezes ela nem começa a falar tanto, mas ela fala um pouquinho. Aí ela senta e eu como pai observo. E pai conhece quando a filha o filha está ruim, está triste, está isso, está aquilo. Né? Então eu vejo, às vezes, nela essa tristeza. Eu vejo o sentimento dela. Aí eu chego então para ela e falo, tá bom, pode ir. Eu mudo o meu argumento por causa do comportamento dela. E puxa vida, por que a gente acha que Deus não é assim também? Por quê? Às vezes não precisa nem ser algo que Deus falou para a gente, mas às vezes é algo que a gente gostaria que Deus fizesse. Você não vai convencer Deus com argumentos do que você faz ou deixa de fazer. Você vai convencer Deus pelo sentimento. Se você faz uma oração com fé, puxa vida, é só o que Jesus falou que precisa para que as coisas aconteçam na sua vida. Às vezes você faz uma oração de sentimentos, fala, Senhor, olha isso, olha como eu estou, olha o estágio que eu cheguei. Me ajuda. Porque eu não consigo mais fazer, eu não consigo ir além, eu não consigo modificar. Puxa, é só você. É um reconhecimento. Esse choro de Ezequias foi um choro de reconhecimento, que ele chegou e falou, Deus, para eu sair dessa, é só você. Deus falou, então tá bom, vou deixar. Você pode ter certeza que Deus tem muita coisa boa para você. Sim, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas Ele é nosso Pai, e como Pai, nós podemos falar com Ele. Falar, Deus, puxa vida, olha isso aqui, olha aquilo ali. Olha só, quando Jesus veio, lá em Lucas 5, versículo 12. Olha como Jesus fez, Lucas 5, 12. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Olha lá, volta lá. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, ele viu Jesus. Jesus sabia de todas as coisas e de todos que cercavam ele. E Jesus sabia onde os doentes estavam. Ele sabe aonde o necessitado está. Quando ele passou pela cidade de Zaqueu, né? Zaqueu achou que ele era muito baixinho, subiu na árvore para ver Jesus, e quando Jesus passou, Jesus falou o quê? Zaqueu, desce da árvore. Avisaram Jesus que Zaqueu estava ali? Não, que Zaqueu sabia.
Jesus sabia. Né? Então Jesus sabe aonde estão os necessitados, onde estão aqueles que ele vai falar. Mas aqui diz que quando o leproso viu Jesus, o leproso foi até Jesus. Não foi Jesus que veio até ele. Ele foi até Jesus. Olha lá, olha o que ele fez. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar. Jesus não tinha essa obrigação disso. Jesus não tinha nem necessidade de fazer isso. Jesus só estava passando por aquela cidade. Jesus estava indo atrás de outro objetivo na cabeça, né, das pessoas que estavam ali. Mas quando esse leproso viu Jesus passar, olha a atitude que ele teve. Prostrou-se com o rosto em terra. Olha o sentimento que ele demonstrou para Jesus. Adoração. Cara, ele não chegou com argumentos para Jesus. Ele chegou na adoração, no sentimento. Aí Jesus recebeu aquilo. Aí ele fala assim: se quiseres, Jesus. Se você quiser. Se você não quiser, tudo bem. Eu reconheço quem você é do mesmo jeito. Mas se quiser, você pode me purificar. Jesus não tinha necessidade disso. E naquela época, um leproso chegar perto, porque leproso era sinal de maldição. Puxa vida, chegar perto daquele que era conhecido como Filho de Deus, o profeta, cara, aquilo era uma ofensa. Se os discípulos pegassem, não podia pegar literalmente, né? Mas se os discípulos pegassem esse homem e jogassem ele para fora, eles estavam no direito deles, de acordo com a lei. Né? Mas daí olha lá o que Jesus falou. Jesus estendeu a mão, tocou nele dizendo: quero, eu quero. E imediatamente a lepra o deixou. Cara, esse cara mudou o trajeto de Jesus, a rota de Jesus. Esse cara mudou os planos de Jesus, ou desviou Jesus de uma linha reta, às vezes, que ele poderia estar seguindo, porque ele argumentou com Jesus. Ele demonstrou um sentimento para Jesus. Se você quiser, Jesus, você pode. Jesus falou: eu quero. Que depois de eu ter visto que você, esse sentimento de adoração que você me deu, eu quero. Eu quero. Põe mais um, esse é o último. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De novo, Jesus passando, e esse cego ouviu, né, no caso, que Jesus estava passando. Nem sabe de onde Jesus estava vindo, ou estava perto, estava longe, mas ele começou a gritar. Olha lá, volta lá para mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, eles estavam repreendendo por quê? Porque eles estavam em cima da lei. Ele não podia fazer isso. Cego, sinal de maldição, de acordo com o Antigo Testamento. Ele não podia estar fazendo isso, né? Mas ele gritou. Aí os discípulos vieram e ele: tá bom, eu vou ficar quieto, vai. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que obedecer. Não. Ele disse que gritou mais alto ainda. Foi além. Jesus parou. Cara, eu acho isso lindo. Porque Jesus estava andando. E o cara gritando. Aí Jesus falou: não, espera um pouquinho. Aí os discípulos foram lá e aí Jesus andando. E ele gritou mais alto ainda. Daí Jesus, opa, agora sim. Daí Jesus parou. Agora sim. Porque ele não ficou quieto. Ele continuou. Se ele continuou, então eu vou parar também. Porque se ele tivesse ficado quieto, eu ia continuar andando. Né? Então Jesus parou e disse: chamem-no. Isso eu também acho lindo. Porque os caras que mandaram ele ficar quieto, Jesus falou assim: agora vocês vão lá chamar ele. Mandou ficar quieto, então vai lá chamar o homem. Daí ele chegar lá: vem aqui, esquece o que a gente falou. Vem. O mestre chama.
né? E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Cara, por que ele fez? Isso aqui é sentimento. Ele lançou a capa, que era aquele sinal de coitadinho, de pobrezinho e não sei o quê. De um salto pôs-se de pé. Puxa, o cara ficou feliz. Rapidinho ele ficou de pé, falou, meu Deus, e agora? Né? E dirigiu-se a Jesus. O que queres? O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Jesus é tonto, gente. Jesus não tem noção das coisas que estão acontecendo. Apareceu um cego na frente dele e Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? O que significa que Jesus sabia? Não sabia? Claro que não. Mas o que Jesus queria dele? Sentimento. Jesus queria conversar com ele. E ele conversar com Jesus. Assim, cara, o que você quer que eu faça para você? Aí ele fala, mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. Põe o próximo. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só o que Jesus fala. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Jesus não fala assim para ele, então pode enxergar. Não, ele fala, vá, ande, caminhe, pode sair, pode voltar para onde você estava, pode ir para outro lugar. A sua fé te curou. Então você imagina que esse cara começou de novo a enxergar as coisas. Mas eu realmente acredito que a primeira coisa que ele viu foi Jesus. Primeira coisa. Então ele já deu de cara com Jesus. Falou, caramba, eu ouvi a tua voz, mas a tua aparência é melhor ainda. Né? E ele já começou a ver as coisas de novo. Árvores, casas, pessoas, chão. E ele podia sair de lá, tipo, nossa, agora eu vou avisar meu vizinho, agora eu vou avisar meu colega, agora eu vou voltar para a casa dos meus pais, agora eu vou fazer isso, agora eu vou para lá, agora eu vou para cá. Mas a Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. É sentimento, cara. Jesus fez isso porque ele sabia que ele tinha naquele cego um adorador. Ele disse, não, então eu vou resgatar esse homem. Mas por que Jesus não curou ele logo quando entrou? Porque Jesus queria ouvir. O que você quer que eu te faça? Você está cego. Esse é o seu destino. Esse é o caminho que você chegou. Você não consegue fazer nada para mudar esse destino. Você parou aí. Mas o que você quer que eu te faça? Eu falei, Jesus, muda o meu destino. Muda o meu trajeto. Muda essa história que a vida trouxe para mim, que parece que não muda. Aí Jesus falou, tá bom, vou mudar. Esse cara tinha argumentos, ele ia na igreja, ele cantava na igreja, ele seguia, ia no templo, era fiel a Deus e não sei o quê. Não, porque não é argumentos que convencem Jesus e Deus, é sentimento. É sentimento. Cara, não adianta você fazer, não tem problema nenhum em você fazer 7 semanas de campanha, não tem problema. Mas a questão é, você está fazendo para quê? Para que você chegue na 7ª semana e fale, tá aqui, eu fiz, agora é sua vez. O que você está fazendo? Troca, é argumento. Agora, você vai 3 vezes, né? Vai 3 vezes, não consegue nas outras, o que acontece? Consciência pesada. Por quê? Puxa vida, eu não fiz as 7 semanas. Você está de novo em cima de argumento. Mas às vezes você não precisa dessas 7 semanas, quando você chega na tua casa e fala, Senhor, a única coisa que eu tenho para te entregar é meu sentimento. Estou desesperado, estou com medo, estou com receio, acho que eu não vou sair daqui, mas eu reconheço que você é quem pode mudar as coisas. Você é quem pode transformar as coisas. É sentimento. Você muda o seu comportamento e Deus muda a atitude dele. Aquilo que a vida declarou para você não é aquilo que Deus declarou. Não é. Aquilo que Deus declara é bênção, é bênção. Mas você parar e pensar que você pode extrair mais de Deus ainda? Puxa vida, gente.
Às vezes Deus está falando assim, ó, vou te dar isso aqui, tá? Tá bom, vou te dar isso aqui. Você fala, que bênção, não sei o quê, que maravilha, que alegria. Ou Deus chega para você e fala assim, eu não vou te dar isso aqui. Ou eu não vou fazer isso aqui. Aí Deus está esperando o que de você? Uma reação. Você fala, poxa vida, Deus. Tu és o Deus pode todas as coisas. O Senhor consegue fazer, o Senhor consegue mexer. Eu reconheço, eu te adoro. Eu não vou ficar revoltado, eu não vou achar ruim, eu não vou me fechar, eu vou acreditar que o Senhor pode fazer. Deus fala, então tá. Se você acredita, você reconhece, você adora, Ele faz. Aquilo que Deus declarou, ninguém muda. Não, ninguém muda, a não ser Ele mesmo. Ele pode mudar. Ele pode. Então, quando você for orar, entenda uma coisa. Oração sempre foi conversa. Sempre foi. Né? A gente está acostumado a fazer oração robótica. Né? Aquela oração decorada, aquela oração que a gente está acostumado e tal, e tal, e tal. Mas oração não é uma conversa. E com Deus você conversa não com argumentos, mas você conversa com sentimentos. Às vezes você não está afim de fazer uma oração comprida, longa. Aí você chega para Deus e fala, Senhor, eu te agradeço pelo meu dia, em nome de Jesus, amém. É o que eu consigo. Cara, é sentimento. Entendeu? É sentimento que você chega e seu coração não está naquilo. E Deus fala, tá, você falou muita coisa, mas não falou nada. E as orações repetidas que Deus falou para os fariseus. Falou assim, vocês fazem muita oração repetitiva. Isso não agrada a Deus. Não é que eles falavam sempre as mesmas palavras? Sim, mas era sempre o mesmo sentimento. Fazemos porque nós temos que fazer. E as pessoas esperam que nós estejamos fazendo. É repetição. A minha filha, eu falo para vocês, a minha filha quando a gente vai orar, ela faz oração repetitiva. Praticamente a mesma oração. Porém, eu garanto para vocês que o sentimento dela não é repetitivo. Não é. E Deus recebe o sentimento. Né? As palavras, ok, mas Ele recebe o sentimento. E com a gente é a mesma coisa. Então, assim, quando você for... entenda que você tem um pai que aceita você falar com ele. E ele pode muito bem mudar todas as coisas, mudar a tua história, assim como ele mudou de Ezequias. Que foi escrito um novo capítulo na vida de Ezequias. Porque Ezequias falou. Deus pode escrever um novo capítulo na tua vida, se você falar com ele. Porque ele é teu pai. E cara, não tem receio de bater o pé com Deus. Não em tom de raiva, não em tom de crítica, não é isso. Mas bater o pé no sentido de, Deus, eu acredito que você pode mudar. Caramba, eu acredito. Se você quiser, igual o leproso falou, se você quiser, você pode fazer. Eu acredito que você pode fazer. E daí se Jesus chega lá do céu para você e fala assim, eu quero. Agora que você falou, eu quero. Né? Então que a gente lembre disso quando estivermos fazendo as nossas orações. Não é insistência, é atitude. Não é insistência. Às vezes a gente acha que Deus se movimenta por quantidade de oração. Então eu vou fazer, fazer essa semana, eu vou orar 4 vezes no dia. Por que você está fazendo isso? Qual o propósito você está fazendo isso? Você está fazendo isso para que você chegue no final dessa semana e você demonstre quantas vezes você orou por Deus? Ou você está fazendo isso porque você realmente acredita que Deus é capaz de fazer algo, mas você quer estar sempre na oração para você se lembrar disso, que Deus é capaz de fazer isso. Então eu vou orar 3 vezes por dia porque eu acredito que Deus pode mudar e eu preciso me lembrar disso durante o dia. Então nesse momento que eu for me separar para orar, eu vou lembrar disso, então eu vou orar. É diferente. É o mesmo voto, mas são atitudes diferentes. E você acha que Deus se compadece do quê? Né? Amém?